Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para receber as notificações e contribuam para divulgar de uma certa forma o nosso trabalho. Hoje no Brasil, dentro da geopolítica golpista que ameaça a América Latina, ocorreu a invasão em Brasília da Embaixada da Venezuela. Um grupo de manifestantes pró-Guaidó, Juan Guaidó, que foi o deputado que se autoproclamou presidente da Venezuela num fracassado golpe político de 2018, então esses manifestantes aproveitaram o golpe na Bolívia para pressionar, invadindo a embaixada da Venezuela e fazendo com que isso influísse também no desgaste do governo de Nicolás Maduro. Os manifestantes entenderam que era uma ação kamikaze, porque eles poderiam ser mortos por uma reação policial, mas nada aconteceu e o grupo saiu pela porta dos fundos no final da tarde, depois de tentar tirar da embaixada os funcionários. Então, o Brasil, que foi o primeiro país a reconhecer o autoproclamado governo da senadora Jeanine Áñez, que tomou o governo da Bolívia depois da renúncia de Evo Morales. E aí o Brasil ele está empenhado, sob o comando de Jair Bolsonaro, a ajudar nos golpes políticos para tirar governos progressistas, fazendo todo tipo de pressão, desde a participação do Mercosul até mesmo a instalação da base espacial de Alcântara, a instalação de técnicos e autoridades estadunidenses, que monitoram através dessa base maranhense todo o controle estratégico para um futuro golpe político na Venezuela, por causa da proximidade geográfica da área. Então, nessa geopolítica, a invasão de simpatizantes de Juan Guaidó na Embaixada da Venezuela no Brasil seria uma forma de pressionar e ajudar a fazer o mesmo na Venezuela com o que foi feito na Bolívia. Evo Morales está lá no México, ele falou ali que tem um desejo de voltar para a Bolívia para pacificar a nação, mas infelizmente a pressão da direita impede que ele retome o poder. Mesmo assim, quando Jeanine Áñez assumiu o governo boliviano, se autoproclamando presidente do país, ela teve, na tarde de hoje, uma reação popular intensa. O povo solidário ao Evo Morales se manifestou com um protesto espontâneo, maciço, como ocorreu no Chile, como ocorreu no Equador, um protesto popular que é muito diferente dessas manifestações espetacularizadas que ocorreram no Brasil, sejam os coxinhas, sejam as manifestações identitárias espetacularizadas.
como as passeatas LGBT, que são até uma causa válida, mas que, da forma como são feitas, mais parece um carnaval. O Brasil, infelizmente, ainda está no seu processo de sonambulismo popular. Até as esquerdas preferem a tal paz e bem, orar para médium de peruca, de direita, para salvar o país, como se os médiums de direita tivessem uma sensibilidade para salvar as esquerdas do Brasil. É como pedir para a raposa salvar a galinha. Então, em vez de haver manifestações intensas no nosso Brasil, o que temos? Gente reclamando pelas costas, gente complacente, gente deixando tudo para lá, achando que dá para viver dentro de um cenário caótico que o Brasil tem hoje, e por aí vai. Gente, entre a ingenuidade das esquerdas, a ingenuidade religiosa que contamina as esquerdas, que se iludem, parece que o coração fica mole com qualquer oportunista que apareça abraçado a um pobre sorridente. Mesmo que esse pobre seja domesticado e transformado numa espécie de escravo sedado, que não tem a menor consciência de que é explorado, de que é ludibriado, etc. E a direita, a centro-direita pragmática, que acha que dá para viver com pouco. Então, o Brasil ele está sucumbindo a esse vício imenso porque as pessoas parecem estarem acostumadas com um padrão de país que aparentemente estava dando certo há 40 anos, mas que não está dando mais, está deixando de dar certo. Por isso que as pessoas que estavam acostumadas com aquela realidade no final dos anos 70, hoje estão surtando, estão paranoicas, estão alucinadas, e alguns até viram intelectuais das redes sociais assim, para tentar ter a posse da verdade, para tentar ter a posse da palavra final, porque a realidade está saindo das mãos deles, como água escorrendo pelo ralo. E esses idiotas supostamente intelectualizados das redes sociais, que falam muito grosso quando escrevem para fóruns de internet, de redes sociais ou coisa parecida, ou mesmo blogs. Então, esse pessoal surta, está surtando. E se vê pessoas que aparentemente eram normais e que estão decepcionando. O caso da atriz Regina Duarte, a admirável namoradinha do Brasil, dos anos 60 e 70, a divertida Viva Porcina, de Roque Santeiro, né? Uma atriz admirável, ainda que não considerada genial, longe de ser uma Fernanda Montenegro, por exemplo, mas ela anda decepcionando pelo surto reacionário, desloucado que a atriz tem, que até hoje apoia o governo Jair Bolsonaro, como tanta gente que parecia boa, que parecia normal, que parecia lúcida, foi votar em Bolsonaro em 2018. Isso é um reflexo de que o Brasil precisa mudar. O Brasil talvez esteja numa situação caótica porque as pessoas estão na zona de conforto. É um sonambulismo popular imenso. E não é só o sonambulismo à direita, mas nas esquerdas também. E nas esquerdas que ficam falando em romper com a polarização através da fé religiosa, ficar de oraçãozinha em vez de fazer passeata, em vez de chamar o povo para ir para a rua,
Aí vê Lula saindo da cadeia, Lula livre, e cruza os braços. Não pode cruzar os braços. Aquilo é apenas o primeiro passo. Ver Lula fora da cadeia, cruzar os braços e depois ficar orando para médium de peruca e de direita salvar as esquerdas do nosso país, isso é um descaramento terrível. São as esquerdas fazendo o papel de palhaço no país do Bozo. Então, as pessoas precisam ver que os anos 70 acabaram. Os anos 70 no Brasil acabaram. As coisas estão mudando. Aquilo que parecia fazer sentido há 40, 45 anos ou mais, não faz mais sentido. Não faz. Aquele pragmatismo todo que parece dar para viver, não faz mais sentido, já não vai dar mais para viver. Daqui a pouco as pessoas vão sentir a desilusão batendo na porta de suas casas. O prejuízo de toda essa visão pragmática de se contentar com pouco, desse complexo de vira-lata, de aceitar a legalização cultural, a degradação econômica, a precarização no mercado de trabalho, tudo isso de braços cruzados, ou quando muito, só reclamando nas costas, no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, nos fóruns da internet. Então, o Brasil está totalmente mofado. Acho que as pessoas precisam, antes de mais nada, repensarem de alguma forma. Pelo menos, pessoas que antes eram criticáveis, como o vlogueiro Felipe Neto e o ex-ator Alexandre Frota, estão dando seus exemplos, assim como a Raquel Sheherazade e, de alguma forma ou de outra, André Assad, da Globo News. São pessoas que, de alguma forma ou de outra, estão parando para pensar e revendo um pouco os seus valores, cada um à maneira deles, tornando-se pelo menos pessoas corajosas e tudo mais. E nesse caso, até a Andressa Urach, mesmo num contexto conservador, num contexto bastante religioso, ela também está revendo seus valores. Pelo menos ela dá um banho nas boazudas, nas popozudas que ficam com a sua liberdade do corpo, uma liberdade do corpo que escraviza a mente, né? Então, nesse caso, Andressa Urach teve coragem de remover tatuagens, de ter uma autocrítica em relação a ela mesma. E isso é uma postura que, embora eu colocasse ela num contexto ideológico mais conservador, pelo menos foi um ato de coragem dela. Ela pelo menos saiu um pouco daquela zona de conforto. Tornou-se, de certa forma, Andressa Urach mais admirável do que muita boazuda que só fica exibindo os corpos nas redes sociais. Uma comparação, por exemplo, a Andressa Urach dá um banho na valesca em termos de autocrítica e de coragem feminina. Temos que reconhecer isso. Temos que, pelo menos, fazer com que o Brasil se mude, se repense muito. É preciso repensar. É preciso que os tais intelectuais das redes sociais parem para pensar antes de escreverem o que não devem. Porque eles veem os textos que não gostam, veem os questionamentos que não gostam, eles vão lá, é como se estivessem vomitando, como tivesse uma crise de vômito. Eles vão lá, despejam o texto, dizendo que não concordam daquilo, não gostaram daquilo, ou concordaram parcialmente, mas acharam o texto completamente equivocado. Só que depois eles se arrependem. Em 5 anos eles vão se arrepender daquilo que escreveram. Vão querer apagar tudo, só que muita gente já deu like, já copiou os textos deles e tudo mais.
o ano de 2020, segundo o que muita gente fala, vai pegar muitos brasileiros de surpresa. E aí, ninguém vai querer ficar pensando conforme esse cenário conservador, popularesco, religiosista, etc., fica induzindo para as pessoas. Chega de TVs popularescas, de rádios popularescas, da legalização musical, da vulgaridade comportamental, chega dessa liberdade do corpo que escraviza o espírito, chega de médiums de peruca que fazem literatura fake para depois serem santificados pelos seus seguidores idiotizados. Chega de tudo isso. Foi tudo isso, foi todo esse indigesto coquetel que pariu o Jair Bolsonaro. Então, se o Brasil não conseguir rever seus valores, não conseguir se repensar, se os internautas pararem de ficar vomitando palavras na internet só porque não gostaram do que leram, então o Brasil vai cair no fundo do poço. Não vamos esperar que tragédias de grande porte tenham que ocorrer no Brasil. Não bastasse as tragédias massivas que matam mulheres, agricultores, negros, camponeses, crianças pobres, etc., 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 para que o Brasil acorde. Serão precisos 100 incêndios nas boates Kiss ou nos circos niteroenses, uma centena deles multiplicados, tridimensionados, para fazer o país acordar com tamanho choque? E os escândalos? Será que tem que haver uma espécie de Harvey Weinstein do espiritismo? Ou um Guilherme de Pádua ainda mais popularesco? Temos que rever os valores, temos que repensar. Não estamos mais nos anos 70. A verdade é essa. O tempo está mudando e se o Brasil não mudar, o Brasil cai no fundo do poço. Pelo menos a Bolívia, a Venezuela, o Chile, o Equador e a Argentina, tem gente que se mobiliza, tem gente que tem autocrítica, tem gente que tem ação. Agora só falta o Brasil ter essa postura de unir autocrítica, de unir revisão de valores e de ações. É muito fácil vomitar textos em mensagens na internet. Difícil é rever os valores e partir para uma ação mais edificante.